Olá, galera do Matim, tudo bem com vocês? Então vamos hoje para mais uma aula de física. E hoje o tema da nossa aula de física é calorimetria. Então, para começar falando de calorimetria, a gente tem que lembrar de duas grandezas. A primeira delas é a definição de temperatura. Então, como é que é a definição de temperatura? Isso, grau de agitação das moléculas. Outro conceito importante aqui é a definição de calor. E quando a gente vai definir calor, a gente tem que lembrar que, diferente da temperatura, que a gente está medindo o grau de agitação das moléculas, quão rápido ou quão devagar essas moléculas se agitam, quando nós falamos de calor, a gente está falando da grandeza de energia. Então, calor para nós vai ser nada mais nada menos que energia em trânsito. Assim, agora que nós sabemos a definição de calor e também a definição de temperatura, fica fácil a gente trabalhar em calorimetria. Por quê? Porque quando nós estamos pensando em estados da matéria, nós temos duas coisas diferentes, né? Nós temos a quantidade de calor sensível, a gente vai ver que ele é sensível porque é sensível a uma determinada faixa de temperatura, e nós temos a determinada calor latente. Calor latente é sempre quando ocorre uma mudança de estado físico da matéria. Ou seja, se eu estiver passando do sólido para o líquido, do líquido para o gás, ou do gás para o sólido, nós estamos tendo uma transformação de estado físico. Tendo uma transformação de estado físico, nós temos que trabalhar com quantidade de calor latente. Mas para começar, vamos começar falando sobre quantidade de calor sensível. Como eu disse, calor sensível é porque ele vai ter uma sensibilidade à temperatura. Então, a quantidade de calor sensível para nós vai ser sempre dada por Q igual a mc delta T, onde Q vai ser a quantidade de calor, Czinho vai ser o calor específico e delta T vai ser a variação de temperatura. Certo? Então, agora que a gente sabe que Q é quantidade de calor sensível, C é calor específico e ΔT é a temperatura, vamos entender quais grandezas, quais as unidades de cada uma dessas grandezas. Bom, em relação às unidades, a gente viu que quantidade de calor sensível é energia, né? Unidade de energia nada mais é do que calorias ou, no sistema internacional, Joule. Certo? Variação de temperatura. Aqui a temperatura que a gente costuma usar é em graus Celsius. O M da nossa formulinha nada mais vai ser do que é o quanto do composto eu tenho, ou seja, qual que é a quantidade em gramas. Certo? E agora a gente fica fácil para achar qual que é a unidade de calor específico. Porque se eu sei que a quantidade de calor sensível é dada em calorias, a variação de temperatura é dada em Celsius e a massa é dada em gramas, e eu isolo o calor específico na minha formulinha, então eu vou ter que calor específico é dado por caloria dividido por grama vezes graus Celsius. Então, resumindo, sempre que eu tiver uma variação de temperatura da minha amostra, mas sem mudar o estado físico, eu tenho calor sensível, eu tenho o famoso Q-macete. Agora nós vamos ver o que acontece quando nós temos uma mudança de estado físico da matéria. Quando nós estamos falando de calor latente, nós temos que lembrar que nós estamos falando de mudança de estado físico. Certo? Aqui nós estamos falando de mudança de estado físico. Uma vez que nós estamos falando de mudança de estado físico, para nós não interessa mais a variação de temperatura, mas sim a alteração do estado físico. Então aqui nós podemos trabalhar com diversos calores latentes. Pode ser o calor latente de fusão, quando vai do sólido para o líquido. Pode ser o calor latente de vaporização, quando vai do líquido para o gás, e assim sucessivamente.
Então, nós temos que pensar que a quantidade de calor latente ela vai ser o produto da massa do meu composto, certo? Vezes o calor latente da mudança de estado. Então a gente representa da seguinte maneira. Q igual a M vezes L, onde M continua sendo a massa do meu composto, L é o calor latente da respectiva mudança de estado e Q é a nossa quantidade de calor latente. Logo, eu posso dizer que o meu calor latente ele vai ser dado por caloria dividido por grama. Calor latente. Basta que eu isole o L num lado da equação, eu tenho o Q sendo dado por caloria novamente, a massa sendo dada em gramas, então eu tenho caloria por grama. Então, resumindo essa aula, nós trabalhamos com calor sensível, que nada mais é do que quando eu tenho a mudança, a variação de temperatura, que a gente tem o famoso Q-macete. E calor latente, a gente tem o Q igual a M vezes L, na qual eu tenho a mudança do estado físico da matéria, sem levar em conta a variação de temperatura, e eu tenho o nosso famoso Q-moleza. Ou seja, agora vocês nunca mais esquecem a fórmula de calor sensível. Sempre Q-macete, calor latente, sempre Q-moleza. Certo? Se ficar alguma dúvida, ficar algum questionamento, manda pra gente. E até a próxima, pessoal. Abraço!